Bom dia, pessoal. Vamos começar a live aqui, análise de Bitcoin. Bom, na última live, eu fiz a live e depois aqui no grupo eu postei um vídeo só do Bitcoin, fiz uma análise do Bitcoin. No momento que eu tinha postado no grupo aqui a análise de Bitcoin, estava bem nessa região aqui, né? Foi pontuado no grupo uma possível chance de reversão, porque no vídeo eu acho que eu tinha analisado no M1, e no M1 eu peguei o choque bem nessa região aqui, fiz um trade aqui, né? E daí depois quando garantimos o parcial e fechei quando ele começou a voltar, tá? E aí eu fiquei de fora de Bitcoin e ele começou a subir, então em um formato de canal aqui, ó, tá? Nesse momento a gente está bem na base desse formato de canal, tá? Deixa eu voltar aqui no gráfico M1 para ver se eu caço aquele order block lá que eu tinha falado no vídeo, porque eu acho que tem chance da gente voltar lá. Deixa eu dar uma limpada aqui, tá? Vamos ver. Colocar de novo no M1. Peraí. Vamos fazer junto isso aqui. Voltar na região de fundo, tá? Ó. Aqui teria sido choque, né? Tá? Eu tinha pontuado aqui essa região aqui como uma região de suporte, se não me engano foi bem aqui, né? Ó, tá? E tem essa região aqui também, ó, bem aqui, ó, tá? Então essa região aqui eu vou ficar de olho, porque tá com cara de romper esse canal que eu desenhei para vocês para baixo e voltar a testar esse order block. Isso vai permitir uma posição de scalp, né, com o stop justíssimo, sabe? Olha lá, já ajusto aqui para ficar nítido para vocês, tá? Vou até apagar esse suporte, tá aqui, que é o suporte do passado. Então seria aqui, ó, essa região aqui, tá? Que vai aqui, ó, de 81.980 mais ou menos, né? Até 81.200, tá? Então vamos colocar um alarme aqui, ó, pá, tá bom? 82 e marcar ali. Por quê? Porque, assim, o Bitcoin tá nesse canal lateral aqui que eu falei pra vocês, subindo, né? Subindo meio fraco. O suporte da tendência é essa região aqui que eu tô marcando aqui pra vocês, que tá na casa dos 85.250, 84.600 mais ou menos, né? Eu acho que tem chance de acontecer um movimento assim de romper para baixo, bater aqui, retestar e vir aqui nesse order block que não veio. E se ele fizer esse movimento, claro que a gente não sabe, mas se acontecer esse movimento, a gente tem uma entrada aqui e já colocaria um stop abaixo do fundo aqui de 80.500, tá? De qualquer maneira, né, no time frame maior, tá? No diário lá, eu marquei essa zona aqui de 80.200, tá? Mais ou menos, depende da corretora, se for buy, Binance, né? Mas tem uma zona de Fibo, tá? Que fica logo abaixo desse fundo que está aqui nessa região, que é Fibo que fica entre 0.786 e 1, tá? Às vezes é um ponto de repique também, tá? Então fica esperto, porque pode até perder esse fundo aqui sem continuidade de queda. Perde bem pouquinho e já recupera. Então, eu acho que essa região aqui é uma região boa de marcar fundo, tá? Então, fiquem espertos nessa região aqui que vai possibilitar um trade. Se repicar aqui, já o stop fica abaixo desse fundo. Se perder esse fundo, você faz a entrada agressiva com confirmação de fundo, né? Então, cada um tem a sua técnica para fazer isso. Eu gosto do gráfico Heikin-Ashi, como eu falei. Para mim bateu aqui, rompeu para cima, rompeu a máxima do anterior, é fundo. Eu entro com o stop abaixo do anterior. E mesma coisa aqui, tá bom? Porque são stops, curtíssimo aqui, ó. É 2% de stop, entendeu? Então, a outra técnica aqui também, olha que se confirmar fundo aqui é 2% de stop. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu acho que no time frame diário aqui, ó, se a gente olhar no Bitcoin, tá? Ele tá muito afastado das EMAs ainda, sabe? Por mais que ele vai ter continuidade de queda, por mais que a gente ache que vai lá para 70 mil, é normal, 74, 75, é normal a gente ter esse pensamento, mas eu acho que merece um repique pelo menos até próximo das EMAs aqui do diário, sabe? Igual aconteceu aqui, ó. Então faz aquele repique fraquinho, volta, faz aquele repique fraquinho, volta. Ele dá uma tirada para cima e depois devolve, entendeu?
Então tem que ver esse movimento, né? Vai subindo lento, voltando, de repente um pico e devolve, tá? Então cabe um tradezinho long se você tiver um gerenciamento afiado, né? Entrar no ponto certo, entrar no suporte. Então a gente tem suportes no micro abordando aí, né? Fazendo uma análise aqui dos mercados internacionais de fora, né? DXY aqui, ó, ele já rompeu o topo anterior aqui, ó, com o pavio e já está devolvendo, né? Tá querendo marcar topo nessa região, tá? Numa hora aqui, ó, se você olhar aqui no gráfico de linha, né, vai ficar um pouquinho mais nítido, né, que esse topo aqui praticamente ele não chegou a romper o topo anterior ali, né? E aqui nós temos um movimento aqui de, né, inversão para baixo, entendeu? Então foi um movimento de choque que aconteceu bem aqui, ó. Então foi um movimento de choque, né? Ele veio, voltou, retestou o top fishing e está fazendo um novo choque para baixo aqui, ó, tá? Então tem tudo para ser um topo, né? No dólar aqui nos mercados internacionais, né? Nasdaq, aqui, ó, como é que tá a Nasdaq? Nasdaq, ele está em região de suporte, ó. Então essa daqui é uma região de suporte, né, que já foi mal e mal testada, mas já teve fundamentos da coleta desse fundo aqui, né, já bateu no suporte, então ele pode marcar algum tipo de repique a partir desse suporte. Então a gente pode ver Nasdaq repicando, dólar caindo, né? Isso pode levar os mercados de criptomoedas também marcarem um fundinho e subir um pouco. Agora sim, tem que só ficar esperto com o tamanho desse repique. Eu não acho que vai ser grande, mas eu acho que vai dar repique. Então, alinhar o fluxo, né? Ainda mais que, analisando aqui o gráfico aqui, ó, vamos colocar aqui, BTC-USD, tá? Por NAS sem USD. Então, é um gráfico comparando o Bitcoin com o Nasdaq, né? Então, o gráfico comparando o Bitcoin com o Nasdaq, ele está mais fraco que Nasdaq, porém ele chegou numa região de suporte aqui, ó. Isso aqui é uma região de suporte e é justamente a zona de 0.786 da FIBA, tá? Se não segurar nesse suporte, logo abaixo tem um alvo de queda também, que seria esse padrão aqui, ó, né, que repete muito no macro, tá? Depois pode replicar aí em outros ativos para vocês verem como esse padrão replica muito no macro. Então, o tamanho da pernada de alta, ele é exatamente o tamanho da pernada de queda, né? Que daí tá aqui, ó, replicado, tá? Se for acontecer isso, ele vem até esse nível aqui um pouquinho mais baixo, tá? Vai vir até aqui, ó, tá? Então pode continuar mais fraco. Agora, o que eu quero dizer, isso aqui não representa tô com uma tosse. Não representa queda em Bitcoin, né? Especificamente, pode ser queda. Representa que ele está mais fraco que Nasdaq. Então, tem espaço para daqui reverter um pouquinho ou cair um pouquinho mais e reverter um pouquinho. Seria análise, né? Então, Bitcoin no curto prazo, se subir, vai subir mais fraco que Nasdaq, né? No curto prazo, tá? É isso que a gente está vendo, né? O SDT.D, né? Não foi tão legal. O SDT.D, é claro que pode marcar um topo aqui, mas eu não gostei que ele nivelou com esse topo aqui. Nivelar topo para mim é criar ponto para ser coletado depois, entendeu? Então, o único ponto negativo da análise com viés autista é que a dominância do SDT.D nivelou com esse topo, então eu acho que ele pode fazer isso aqui e voltar a subir, né? Romper ali, tá bom? Então vamos acompanhar. Para mim isso aqui virou zona para ser coletada, né? O que eu quero dizer? Não vou deixar isso me travar, mas eu vou ajustar meus stops de posições long, não vou fazer DCA, não vou fazer preço médio, né? É uma entrada, um take, né? Ajuste stop, se tomar stop tomou, espera a próxima oportunidade, vamos ser bem cauteloso. Tá, tô vendo isso aí então para os próximos dias aí, né? Deixa eu olhar aqui o que vocês estão falando no chat. Dominância do Bitcoin. Tá. Ó. Na última vez que eu analisei, tá? A gente tava subindo aqui. Eu marquei essa LTA, tá? E marquei esse suporte. Foi isso, né? Então, o que eu tinha pensado, tá? Da dominância, né? Aqui onde repicou era um suporte que eu deletei já, mas se você for ver a live passada, eu tinha marcado um suporte bem aqui, tá? Então, repicou no ponto de suporte que eu tinha falado,
foi subindo, criando essa LTA, né? Eu desenhei ela porque achei que ia romper e pegar bem nesse suporte aqui, ó. Rompeu e pegou bem nesse suporte. Agora estamos nele, entendeu? Estamos nele. Então, tem espaço para a dominância subir a partir daqui, tá? Então, mas eu acho que o alvo da dominância seria esse outro order block lá embaixo. Então, vamos ver, tá? Vamos acompanhar, né? Vamos ver. Deixa eu ver se tem um choque. O que eu quero dizer que vai subir depois o alvo lá embaixo, né? Seria um movimento assim, né? Sobe, retesta aqui e volta a descer, tá? Vamos ver. Ó, por enquanto, apesar de estar em suporte, não vi nada de inversão, tá? Nada de inversão. Deixa eu até apagar esse suporte aqui, porque ele já tá aqui. Então, vou apagar para ficar mais clean essa análise aqui da dominância do Bitcoin, tá? Ó, estrutura baixista, tá? Então, a estrutura baixista é essa aqui que eu marquei por último. Todo esse movimento aqui, ele é um movimento indefinido, não rompeu liquidez externa, né? Nem de cima nem de baixo. Então, isso aqui é liquidez interna, tá? Já consumiu boa parte da liquidez interna e agora ele está no order block mais importante, tá? Que é essa região aqui, ó. Vamos ver. Então, assim, tá? Tem que acompanhar agora, porque tem aqui também, ó, um suporte. Então, assim, tem que acompanhar, porque a partir desse momento eu acho que ele vai encaminhar para corromper a liquidez externa, tá? Então, você pode colocar um alarme aqui, ó, na dominância aqui em 59,43% e outro alarme aqui embaixo em 58,58%, tá? O que eu vejo de possibilidade daqui, tá? Vejo possibilidade ele romper isso aqui, ó, tá? Aqui. Licença. Romper aqui, bater aqui nesse suporte que eu marquei, tá? Repicar e voltar a cair. E aí romperia o alarme de baixo, tá? O que eu quero dizer? Isso aqui você não vai tomar posição nenhuma. É só para você ver que a dominância está continuando caindo. Agora, se daqui ele segurar aqui e voltar, ele vai romper em cima. Se romper em cima, rompeu a liquidez externa. E agora você pode esperar então o possível pullback para ter continuidade de alta, tá? E aí agora, se acontecer isso, a gente vai com alvo na dominância, pelo menos até aqui em cima aqui, ó, nessa região aqui, tá? Possivelmente vai ser aqui, né, um reteste aqui em cima pra gente parar esse movimento de dominância, ou até aqui em cima talvez, tá? Bom, vamos ficar de olho no que vai acontecer. Eu não acho que a análise de dominância por hora é tão importante do Bitcoin, tá? Se você estava pensando em montar posições de altcoins com queda de dominância de Bitcoin, se foi essa teu intuito, a oportunidade estava aqui, ó, porque ele subiu, chegou próximo da liquidez externa da estrutura baixista e é onde oferece o melhor risco-retorno, entendeu? Quem imagina que seria um ativo, imagina que seria uma posição shortada, tá? Então aqui, ó, quando chega no order block próximo da liquidez externa, é aqui que fica a posição, porque você colocaria o stop um pouquinho acima da liquidez externa e o seu take profit aqui embaixo, entendeu? Então seria assim que montaria a posição, porque ele chegou próximo da liquidez externa em região de order block, confirmou o topo, você tem uma região de stop, né? E o alvo lá embaixo, tá? Agora, isso aqui é gráfico de dominância, só exemplifiquei como que faz a operação se fosse um ativo, tá? Vamos esperar desenvolver o movimento, ou seja, a oportunidade foi aqui em cima para montar posições em altcoins, com a queda da dominância. O problema é que a dominância caiu aqui, olha como é perigoso analisar só a dominância. A dominância caiu aqui, mas eu acho que o SDT.D subiu, vamos ver. Não, ele caiu também, então deu trade. Agora, por exemplo, se a dominância estava caindo e a dominância do dólar estava subindo, é ruim para altcoin, é terrível para você montar posição, porque tá tendo evasão do mercado, tá? Bom, olhando as altcoins agora, vamos subir ali e ver o que vocês pediram primeiro, ZEC e Litecoin. Vou nessas duas primeiro, tá? ZEC tá um trem sem freio, né? Vamos ver. Ah, não, deu uma... Pô, voltou, hein?
limpar aqui. Zé que vai fazer um equilíbriozão, hein? Tá com jeito, viu? Ó. Né? Ó. Tá lá, viu? Aqui é a chance, viu? Ó. De long é aqui, ó. Essa é a chance do long, tá? Vamos ver uma fibra aqui dessa ineficiência. Espera um pouquinho. Assim. Deixa eu só ver se vai rolar isso mesmo, tá? É, só que tá um movimento um pouquinho mais chato que o fundo passado, porque não teve choque. Isso que é ruim. Não quer dizer que não vá subir, mas às vezes sobe e faz o choque lá em cima, entendeu? Mas tá diferente, ó, o movimento passado aqui, ele foi mais clean porque esse topo aqui, ó, era um topo legal, né? E aí ele caiu, veio com essa ineficiência, isso aqui foi um choque, aqui, ó. Então, o movimento passado teve um pivôzinho aqui, bem nesse ponto, né? E aí ele voltou, né? Ó, teve a fibra aqui, ó, desse fundo até esse topo, voltou aqui, né? O pessoal deve ter armado posição aqui no fechamento aqui desse imbalance aqui e foi. Então aqui não teve choque, aqui, né? Deixa eu ver se a gente vê um choque em algum tempo gráfico menor, que às vezes o tempo gráfico maior não vê. Vamos ver no menor. Deixa eu analisar esse movimento, espera aí. Aqui pegou. Porque às vezes assim, às vezes numa hora você não vê choque, aí você dá zoom, entendeu? Vai lá no 3 minutos, aí você vê choque. E aí você leva isso em consideração para as análises. No 3 minutos tem choque. No 3 minutos foi bem aqui, nessa linha aqui. Bom, então pode ser que seja aqui, ó. Putz, pegou. Quero ver se tem um pivô nesse suporte aqui agora que pegou. Pera aí. Não sei se vocês estão acompanhando a ideia do pensamento. Ó, quem quer ser agressivo tem fundamento para marcar fundo aqui onde tá, viu? Porque assim,
que eu quero dizer? Ó a ideia da posição, tá? Numa hora não teve choque, mas lá no 3 minutos, toda essa estrutura aqui ela foi descendo, sendo mitigada em 50%. Então, no 3 minutos, o pivô real, tá, ele aconteceu aqui nessa região. Aí, o que gerou força, tá, para romper foi aqui, ó, né? Aqui gerou força para romper, tá? E aí ele foi descendo em movimentação de queda, mas nessa região aqui, no micro aqui, ó, ele tem um order blockzinho no 3 minutos, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele tem um order blockzinho bem aqui, né? E aí ele já tocou nessa região. Então, se o Zec for querer deixar o pessoal de fora, ele vai segurar bem aqui já onde ele tá, apesar de estar fazendo um movimento lateral, né? Criptomoeda às vezes do nada ele ganha força, né? Então tá aqui, né? Então quem quiser fazer um trade arriscado, tá? Às vezes aqui dá uma entrada, entendeu? Aqui dá uma entrada e o take já seria dentro desse canal, né? Para você ajustar teu stop. Então ele poderia fazer um movimento, né? Assim, ó, vem até o meio do canal, dá uma voltadinha, rompe para cima, bate ali, né? Vem, tá? Aqui tem uma resistência, ó. Poderia fazer esse movimento, bem plausível. Então isso aqui é um scalp, com possibilidade de romper para cima, né? Mas a chance maior, né, eu acho que é vir nesse suporte aqui embaixo que eu marquei aqui, ó, a chance maior, tá? E aí permitiria um trade um pouquinho maior, né, carregar um pouco mais e o stop ficaria aqui embaixo a princípio. Isso seria um stop aqui de, né, 7% mais ou menos, tá? 7, 8%. Né? Dependendo, se ele vir mais para o fundo aqui do suporte, ficaria um stop de 4%, por exemplo, tá? Mas eu acho que são as possibilidades de ZEC, são essas aí. Porque tem muita chance de confirmar esse padrão de equilíbrio aqui, enquanto o mercado fica se decidindo, ó, nessa região aqui. Tá, tem muita chance. Deixa eu ver como é que estão. Eu acho que tem boa chance de fazer isso mesmo. RSI está próximo de 50 no diário, na região de suporte. Estocástico de curto prazo está querendo marcar fundo, né? Fica esperto nisso aí. Litecoin. Vou deletar todas as estruturas do passado. Última vez que eu vi Litecoin, tava no canalzão semanal. Olha lá, tá ainda. Canalzão semanal aqui, ó. Ele tá respeitando o canal, mas paviusou pra tudo quanto é lado. Deixa eu ver se tem algum gráfico mais antigo disso. Quero ver se tem algum order block que não foi pego. Aqui, ó. Vamos ver. Eu sei que é apocalíptico, mas vamos só ver. Só deixar traçado. Não acho que vai chegar aqui não. Tá, isso já foi testado. Aqui já foi testado. Aqui fundo movimento aqui não foi testado. Só se o mercado é uma boa reagida assim para Litecoin e voltar a reagir. Quero ver onde é que foi esse topo aqui. Na Fibo da estrutura passada. Talvez no diário, vamos pôr no diário.
aqui, vamos lá. Vamos puxar a fibra aqui. Pá. Eu acho que bateu só 0,382 Litecoin, viu? Passou um pouquinho. Ó, esses topos aqui, eles bateram na fibra 0,382, está voltando. Ó, eu teria como target máximo aqui de Litecoin 0,5, cara, não tá legal. Porque que nem Solana, Litecoin ficou uma análise assim, que nem Solana. Não sei se vocês acompanharam a análise do Solana no passado que eu fiz, que estava no movimento altista, top, de repente, pau, para baixo, tá? E aí configurou um choque no macro, entendeu? Ele voltou a subir, marcou um topo em 0,786 e desceu, entendeu? Então Solana fez esse movimento, Litecoin fez o mesmo movimento lá no passado. Esse topo aqui possivelmente foi 0,786 desse passado aqui, ó, vamos ver. Não, 0,618 no caso, tá? Então, Litecoin tem um viés baixista muito forte, porque isso aqui é uma estrutura de baixa. E ela que está ativa desde então, mesmo sendo lá da puta que pariu, lá de 2021. Ela que está mantendo a pressão de baixa no ativo. Então ele está subindo em forma de canal, né? E a partir do ponto que considerar mitigada essa estrutura, pode entrar uma nova pressão baixista para romper esse fundo, tá? Então tem que ficar muito esperto em Litecoin, porque voltando aqui na base do canal pode dar trade, né? Igual aconteceu, uma, né? 2, 3, 4, entendeu? Pode acontecer. Ele pode subir, respeitar esse canal de novo, bater ali e para avisar para baixo, ó, e vir nesses ordem de bloco que eu marquei aqui embaixo, tá? 35, 13, 14, essa região. Ficar esperto, tá? Porque seria isso. Então vale a pena marcar long aqui. Pô, é um baita trade, né? Vai dar mais de 100% aqui, né? Mais 50 e 160 ali, ó, 155, 160 é região de sair fora se repicar forte Litecoin, tá? Inclusive sair fora até de spot, tá? Se desse presente para nós. Agora para trade agora, vamos dar um zoom ali para ver se tem alguma coisa agora de oportunidade ali. Agora tá meio feio aqui, ó. Movimento de queda. Para pensar em long, para mim, tem que primeiro perder aqui agora. Ó. Tá querendo nivelar aqui, ó. Tá muito próximo de perder esse fundo, entendeu? Tá tão próximo, né? Então, assim, perde. Pra daí dar uma limpadinha, sabe? Não tem pivô, então não tem trade ainda. Não tem pivô. Então, por enquanto, não tem trade. Tá quase melhor shortar aqui com o stop aqui em cima, aqui, ó. Porque... Só não vou shortar porque o mercado, como eu falei, tá querendo marcar topo, né? Dominância do dólar no mercado internacional. DXY, Nasdaq tá querendo marcar fundo. Então não vou shortar não, né? Mas também não vou alongar esse ativo não. Vou esperar, tá? Tá acumulando o canal lateralzinho, né? Agora o que pode fazer aqui, ó? Ele fica assim se ele for cair, tá? Ele sempre lateraliza, dá o tiro pra cima, pau! Aí fala assim, opa, agora vai reverter, daí vem. Aí sim, ó. Então se bater aqui, marcar topo aqui, aí você tem um short. Mas tem que marcar topo primeiro, porque daí você tem um stop bem pertinho. Se não marcar topo, você fica sem stop. Se não marcar topo, teu stop fica aqui em cima, ó. Aí, se for subir, você vai tomar um stop caro. Aster. Será que tem uma mais? É nova, né? Aster. É isso aí mesmo.
Só gráfico de DEX talvez tenha gráfico maior. Movimentos baixistas. Vamos ver se teve uma inversão. Aqui, tá. O ruim é que quando deu a inversão ele já pivotou para baixo de novo. Nossa, aqui, ó, aqui matou a galera. Ele fez aqui, ó, choque para alta. Aqui era o suporte. A galera montou ordem pesada aqui, coletou liquidez e aí foi. Aí matou o pessoal aqui. Tá. Ó. O melhor risco-retorno, se a moeda for querer ser lazarenta, tem 2 pontos de suporte aqui, tá? Aqui para você ficar esperto em Aster, tá? Se a moeda for querer brincar com o pessoal, eu acho que vem nesse order block aqui embaixo, tá? Que vai ficar aqui, ó, 0,94, né? 0,95 você pode colocar ali praticamente, tá? Até 0,86, tá? Aqui possibilitaria uma posição se marcar fundo com stop aqui, tá? Com abaixo de 0,8. Agora, tem que ficar esperto nesse suporte de cima que eu marquei. Esse aqui tem que ficar esperto, né? Que ele tá indo aqui de 1,06, né? Até 0,98, tá? Fica esperto nessa região. Vamos ver se tem, por enquanto, subindo em canal lateral, volume caindo. Então, desconfortável montar a posição aqui, tá? Tem que ficar esperto assim, ó. Se tiver continuidade de queda, tá? Tem muita chance de cair aqui, ó. Se ele continuar subindo. Tem muita chance dele vir fazer esse movimento assim, ó. Pá, pá. Tá? Você vai marcar esse fundo aqui de 1.066 e quando romper ele, você vai acompanhar o movimento de queda. Você vai ver se o movimento de queda está sendo forte ou se ele, tipo assim, mal perde o fundinho ali e já para, entendeu? Então, ó, se ele cair sem continuidade, já marcar fundo, né? Você fica confiante em long. Quer dizer que a força dos ursos para derrubar o preço não tá tão forte assim, sabe? Então tem que ficar esperto ali e acompanhar, tá? Eu acho que vai acontecer isso aí. Deixa eu ver o RSI, se tem alguma divergência aqui. Ainda não tem uma divergência legal no 4 horas ali, numa hora. Tá, mas fica esperto ali. Eu acho que tem muita chance de ele fazer um ombro, cabeça e ombro aqui nesse primeiro, tá? Se não no segundo. Acho que são moedas. Essa moeda aqui tá querendo ficar um pouquinho hypadinha, né? Então são pontos para você montar a posição, tá? Esses dois order blocks. Vou até printar isso aqui. E mandar no grupo depois. Tá. Deixar aqui. IGLD, DOT. IGLD faz tempo que eu não vejo. CZ, exatamente. Aquela manipulação ali. Cara, aquilo é de doer. Não chegou na resistência que era pra shortar. Faltou pouco. Aí perdeu o movimento. Putz, tá lá nas mínimas, né? Ah, assim, por hora, pra spot, é legal comprar um pouquinho pensando em um repique.
É spot. Para futuros, pessoal. Tá na mesma de todas, ó. Para futuro sem pivô ainda. Para futuros, o que eu faria? Eu detectaria primeiro a liquidez externa, que é aqui que eu marquei, tá? Então esse order block resistência aqui na casa aqui, ó, é de 8.850, né? Ele é a principal resistência. Claro que tem uma aqui no meio, né? Que a gente tá chegando nela agora, tá? Eu esperaria um choque de liquidez externa, tá? Porque se for ter choque de liquidez externa, vai romper aqui. Então eu esperaria, né, o ativo romper em cima, tocaria o alarme, né? Já falei nas outras lives isso. Tocou o alarme, né, eu vou esperar o pullback para entrar, para ter continuidade de alta. Só que tem que ter um rompimento de liquidez externa, entendeu? O rompimento de topos aqui dentro dessa estrutura aqui são rompimentos de liquidez interna. Então não tem posição long, tá? Então o viés de long aqui é o seguinte, é simplesmente o fato dela estar lá embaixo, tá lá no suporte bottom fishing. Esse é o suporte de long. Esse é o viés de long. Mas não deu no micro a entrada, né? Se a gente não tivesse a parte esquerda do gráfico, tá? Falando que isso aqui seria um suporte bottom fishing, que já coletou liquidez do all time low, né? O que eu iria ver aqui? Iria ver continuidade de queda. Eu viria um movimento assim, com possibilidade de cair aqui já, ou com possibilidade de fazer o pico lá em cima e cair já, né? E a maior chance seria perder esse fundo. Isso pode acontecer também, pessoal. Então, por isso que não tem posição long, porque não teve choque, né? Nem numa hora não teve. Então, se for ter um repique, pelo menos um choquezinho numa hora seria bom, né? Tá, então, se perder esse fundo aqui, também não acho que vai perder muito. Acho que vai perder pouquinho já, sabe? Então, trade long para mim é rompendo embaixo aqui, aí queda sem continuidade, rompeu embaixo, marcou fundo, trade long, entrada arriscada, stop justo, tá? Segundo trade long, rompeu lá em cima, aí eu confirma topo, espera pullback. A hora que confirmar topo, eu vou pegar do fundo que rompeu até o topo que formou, vou puxar a Fibo e vou entrar em suporte de 0.5 para baixo na Fibo, né? Um suporte que vem dessa estrutura aqui, ó. Um suportezinho que vem dessa estrutura aqui. E monta posição. Tá longo. Então tem que esperar. Tá? E se o mercado explodir? Né? Pode, né? Mas a gente não tá mais no meio do bull market, né? Mas quando o mercado explode, você fala assim, pô, tô sem pullback e tá explodindo. Aí você tem que procurar setups de 9.2, 9.3 de Larry Williams para entrar no meio do movimento com o stop justo. Tem no YouTube, tem aqui também nos meus vídeos explicando sobre esse setup, é bem simples, tá? Mas eu acho que a chance de acontecer isso é pequena, né? Então a GLD tá vendo isso aí por hora, tá? E estamos no meio do paviozão lá do 25, que vou ignorar esse paviozão. Doge. Ó, tinha marcado um ponto de repique aqui. Isso aqui devia estar marcado faz anos. Eu que achava que poderia segurar esse canal. Já era. Então vem aqui embaixo, ó. Ficou marcado o outro lá, tá? Ó. Foi isso aqui, ó. Suporte, comprou para baixo. Retestou. Tá caindo. Deixa eu ver se eu exemplifico com esse topo aqui aquilo que eu quis dizer em Litecoin. Ó, a Fibo possivelmente seria desse topo aqui, tá? Até esse fundo aqui, ó.
foi subindo em forma de canal, bateu 0,5, caiu, bateu 0,618, rompeu a liquidez externa. Ó, então, olha como estrutura prévia, mesmo que seja lá do passadão, é muito importante, porque tem uma estrutura forte de baixa que está mandando e ela precisa ser mitigada para ter rompimento de liquidez externa. Ela foi mitigada em mais de 50%, que seria essa zona, bateu no nível de FIBO aqui, tá? E aí fez um movimento que devolveu, rompendo a liquidez externa aqui embaixo. E agora essa FIBO não leva mais em consideração, porque ela foi mitigada, tá? Então pode acontecer isso em Litecoin, entendeu? Agora a FIBO de baixa daqui, ó, é essa daqui agora, ó. É essa daqui. É a estrutura de baixa. Então a estrutura de baixa está aqui, ó. Desde daqui 2 até o fundo do pavio. Enfim, para mim agora tem que ter suporte, né? O suporte principal para mim tá aqui, ó, nessa região. Então o Dodge tem que esperar chegar lá. Ó, Dodge tá querendo talvez fazer um... Deixa eu ver se teve um pivôzinho aqui. Ó. Ó, aqui é uma resistência importante, bem aqui, que Dodge tá. Isso aqui é uma resistência importante em Dodge, tá? Teve volume de venda aqui, ó, volume spike, tá vendo, de venda. Só que tá tendo reação aqui nesse candle. Volume ascendente, ó, legal, no 3 minutos, né? Ó, quem quer shortar, deixa eu ver. Tá complicado aqui, hein? Até para short, apesar do volumezinho de venda. Mas enfim, ó, quem quer acreditar nessa resistência, se chegar aqui, já tem stop aqui em cima, né, para short. O stop daria 0,86%, bem pouquinho, tá? Tá vendo? Então isso aqui ficaria aqui, ó, nessa região de 0,1475 a 0,15, tá? Seria mais ou menos, a 0,1485, tá? Mais ou menos isso aqui de resistência, tá bom? Aí, qual que seria a ideia isso aqui? Acreditando que ele vai segurar nessa resistência que tá aqui, ó, tá? Numa hora aqui, essa resistência, né? Acreditando. Mas, tem que confirmar um topinho no micro ali para você ter essa oportunidade de short. Lá no 1 minuto, entendeu? 3 minutos, fazer um ombro, cabeça e ombro, para ter um tradezinho ali, tá bom? De qualquer maneira, tá? Como o mercado está querendo possivelmente marcar um fundinho, como eu falei no começo da live, eu ficaria esperto, eu não montaria esse short, tá? Só estou falando quem quiser aproveitar o risco retorno que está bem barato, né? De qualquer maneira, se romper essa região, aí você pode ter um choque de liquidez externa bem aqui. Aí ficaria interessante, tá? Ficaria interessante. Romper aqui, voltar um pouquinho para montar a posição. Então vamos acompanhando também Dodge assim, tá? Deixa eu dar uma olhada no gráfico maior. Como é que tá? Porque a principal resistência deve ser aqui em cima, a principal resistência, tá? Eu acho que tem tudo para fazer um movimento assim, ó. Vira aqui. Agora, para um trade mais carregado mesmo, eu acho que tem tudo para vir nesse suporte aqui embaixo, tá?
isso aí que tem por hora em DOT. Tá osso, cara. A altcoin tá muito ruim. Vamos ver link. Mas assim, esses tradezinhos aí, com essa técnica, fica o stop bem justinho, entendeu? Aí, cara, é tradinho. É morder um pouquinho aqui, morder um pouquinho ali, né? No meu ponto de vista, para scalp, né, ou um trade assim de um dia, 2 dias, um dia, né? Tá mais favorável para long no momento, tá? Curtíssimo prazo, uma quedinha. Se bater naquele order block lá de Bitcoin no começo da live, né? É legal para se posicionar, entendeu? E a altcoin também vai dar essa oportunidade, a mesma oportunidade. Ó, o link tá no suporte macro, cara. Para spot tá top, viu? Isso aqui. Eu tenho um pouco de link no spot. Vendi aqui em cima quando bateu, mas aqui é interessante pensar, tá? Deixa eu ver, pá. Ó, já link, ó, o que eu acho, né? A principal estrutura de liquidez baixista lá do fundo era essa daqui, ó, lá do passado. Aí, ó, ele consolidou igual as outras, repicou, só que ele rompeu aqui, ó. Pum. Legal, entendeu? Então, quando rompe aqui, esse fundo aqui passa a ter mais força, né? Quero ver se a gente acha algum suportezinho legal aqui que não foi muito testado, sabe? Putz. Aqui já foi mitigado ali. Não, tá. Tem que segurar aqui mesmo, não tem outro suporte não. O ideal é que o link reaja a partir daqui. Mas por hora sem pivô expressivo. Sem pivô expressivo, porque a liquidez externa de link tá aqui, ó. Tá bem aqui. Deixa eu ver se ele pegou 50. A liquidez externa é esse daqui, ó. Essa região aqui. Então, se link romper 13,40, tá? Aí vocês podem ficar mais confiantes com pullback e entrada. Quem acha que vai testar lá, se vier aqui é bom, viu? Então assim, quem está confiante que vai testar essa região dos 13,50, precisa coletar um pouquinho de liquidez de longados para daí longar. Liquidez de longado está aqui, ó. Então teria que fazer um movimento aqui assim, ó. Vem para baixo, bate nesse suportezinho que eu marquei, ou até esse outro aqui embaixo, né? Que tem outro bem aqui embaixo, tá? E aí vai para lá, tá? O outro aqui embaixo tá aqui, ó. Tá? Seria o trade, seria esse. Vamos ver se ele conflui com uma formação de canal. Ó. Conflui. O canal não formou ainda, mas pode formar. Tá? Seria essa a ideia aqui em link. Seria isso aí. Fica de olho nisso, porque pode dar chance disso mesmo, tá? Então o tradezinho seria aqui, ó. Nesse order block aqui, que tá aqui na região aqui de 12,25, né, até 12,8,
e já emendando com outro embaixo que vai até 11.9. Então, na verdade, ó, se você quiser ampliar isso aqui, você pode ver toda essa região como uma possível região de fundo, que vai desde 12.3, tá? Até 11.9, tá? Essa região. Deixaria a análise meio assim. Se for, né? Porque se subir daqui, tudo bem, subiu daqui, né? E já tem fundamento para subir daqui, viu? Né? Porque assim, ó, aqui já nivelou fundo aqui embaixo, ó, já coletou para baixo, pum, já coletou, aí coletou para cima, coletou para baixo de novo, entendeu? Então aqui ele já fez um padrão expansivo que coletou liquidez para cima e para baixo. Ó, quem estava operando aqui achou terrível, você tá entendendo? Porque ele pensou assim, ó, opa, liquidez aqui, coletou para baixo, vou montar posição long, montou, acertou. Se o cara não fez a parcial e não ajustou o stop, por isso que eu gosto, ele voltou e tomou stop aqui, ó. Entendeu? Então aqui já tirou liquidez de quem estava shortando, já tirou liquidez de quem estava alongando, entendeu? Pegou embaixo, pegou em cima, pegou embaixo de novo, né? Agora pode pegar em cima de novo, entendeu? Sem voltar aqui embaixo. Então, tem esse trade aí. Quem está dentro vai fechar aqui, ó. Tá vendo? Quem está dentro está vendo esse padrão, vai fechar no rompimento aqui, ó. 12.8 está fechando. Quem está dentro. Mas quem está dentro já tinha que ter pego aqui, porque identificou que ele pegou a liquidez em cima e embaixo e que criou um padrão expansivo. O ruim é que o padrão expansivo só fica nítido depois que você já viu ele acontecer, né? Pelo menos um para cima e outro para baixo. Quem estava tentando fazer trade aqui no meio, se o cara não teve o insight de gerar o risco quanto antes, ele tomou stop e não garantiu o lucro. E depois ele montou posição contrária e tomou stop de novo. Né? Então agora tá ruim, porque tá bem no meio, ó. No meio, tá bem no meio. Então ou vai lá para resistência e monta short, ou bate aqui no suporte e monta long. Tá? Bom, o que mais que tem aí? CRV. É o que continuou o padrão de queda, ó. Teve o flush, mas continuou aqui, ó. O canal tá aqui. Cara, tá bem. Tá legal não. Deixa eu desenhar melhor isso aqui. Ele está em 50% do canal aqui. É a mesma análise de link, tá? Liquidez externa tá aqui. Tá? Primeira tá aqui. Aqui vai ter oportunidade de short, se chegar aqui em cima. Né? Como ele já pegou o fundo passado da liquidez externa do passado, que estava aqui, ó. Já pegou o fundo. Eu não ficaria confortável em shortar sem subir bastante, então pode dar long até aqui em cima. Rompendo essa liquidez externa daqui, que eu marquei que está aqui em 0,45, tá? Rompendo essa liquidez aqui, ó, se romper para cima, aí eu fico confortável em um teste no topo do canal de baixa, né? E aí nós buscaríamos confluência com
o topo da liquidez externa aqui, que seria aqui em cima do time frame maior, que seria essa região aqui, ó, tá? Top fishing aqui. E aí ficaria confortável com o teste aqui. Então, se romper aqui, você tem um flip para a parte de cima do canal. E aí a próxima resistência é a LTB do canal com essa resistência top fishing, entendeu? Isso de possibilidade short, né? Possibilidade long. Possibilidade long tem que ser que nem link, mesma coisa. Teria que vir aqui, tá? Deixa eu ver no time frame menorzinha. A possibilidade long teria que fazer isso aqui, ó. Coletar essa liquidez aqui desse fundo, tá? Porque ele tem que pegar uns stopzinhos de uns long pra gente longar. Então pegaria o stop desses longs e cravaria num suportezinho. Vamos ver qual foi o suporte que rompeu a tendência de baixa aqui. Se ele já não foi pego. Vamos esquecer esse fundo aqui. Seria aqui o fundo mais baixo. Rompeu. Aqui já foi pego, subiu. Já voltou, subiu. Tem que ser um que não foi pego ainda, vamos ver. Quase todos foram pegos já. Putz, eu achei que ficou ruim de suporte, tá? Tem um aqui, ó. Mas ele não é um suporte tão bom. Por que eu falo isso? O ideal é que pegue a liquidez e caia no suporte que não foi testado ainda. E um suporte que tenha gerado força e pegado liquidez de um topo anterior, né? O que aconteceu? Olha só. Nesses movimentos aqui, ó. Quais são os principais suportes? Esse aqui é um bom suporte, porque ele gerou força, rompeu o topo anterior. Mas já voltou e já testou nele. Então já fez um teste. Esse fundo aqui não rompeu o topo anterior. Não considera. Não considera. Aqui, ó. Rompeu aquele lá? Não considera. Agora sim. Esse fundo aqui, ó. Fez força. Rompeu o topo importante anterior. Então considera. Só que já voltou. Já testou. Entendeu? Então, para baixo, já foi testado. Já foi testado. Já foi testado. E tem esse aqui que não foi testado. Mas esse que foi testado, ele gerou esse topinho aqui embaixo. E esse topinho aqui embaixo, ele não pegou liquidez, né? O que pegou foi esse order block aqui, ó. Daqui, né? Esse daqui, que ele gerou e rompeu um topo, mas ele já foi testado bem aqui. Então, quer dizer que ele pode dar um suporte? Pode, mas ele já foi testado. Então, assim, não é top, né? Mas de qualquer maneira, mantém ele aqui para você marcar, tá? Na região aqui, ó, 0,375, tá? 0,375. Pode colocar mais amplo isso aqui, porque aqui tem, no micro tem um suportezinho atrás do outro aqui, pequenininho. Pode colocar mais amplo. Pega toda essa região, fazer o que? A 0,385, tá? Essa região. Se voltar aqui, pode dar um tradezinho long, né? Se voltar. Beleza, acho que é isso aí, pessoal. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aí. Ethereum. Ethereum eu não vi. Ethereum tá até desanimado. Deixa eu ver. É tudo na mesma, igualzinho. Tá tudo igual os gráficos. Tudo igual. Mas já entraram na região de suporte, tá? Ó, eu marquei o suporte aqui embaixo porque eu tinha pego no time frame maior, tipo diário, ó. Eu peguei do diário aqui, ó, esse order block, tá? Mas
fácil se você for ver um time frame menor, bem menorzinho. Deixa eu ver aqui numa hora. Ó. Numa hora ele ficaria um pouquinho mais em cima. Numa hora aqui, ó, gerou bem aqui, gerou que fez ineficiência, pau, lá pra cima. Então vamos puxar esse de uma hora, ele fica um pouquinho mais pra cima. Agora deixa eu só jogar no diário e puxar. Bom, ó como já pegou, quer ver? Ó, pegou e voltou. Ethereum assim, ó. O ruim é que ele fez o padrão expansivo, igualzinho eu falei lá em GLD, já pegou para baixo, pegou para cima e tá aqui. Se Ethereum cair de novo, tá? Ó, se Ethereum cair de novo, perder esse fundo aqui de 2.763, tá aqui. Ele vai entrar no suportezinho que ele não testou, que tá bem aqui, ó. E aí ele pode dar um trade long. Então fica esperto aqui, ó. Se der esse presente para nós, tá? 2.765, rompeu, confirmou fundo logo embaixo. Confirmou fundo da entrada, agressiva, né? E o stop já ficaria, a princípio já ficaria aqui abaixo de 2.700, tá? Seria um trade aqui. Aí qual seria o fundamento desse trade? O fundamento desse trade é o seguinte: coleta de liquidez, suporte no micro, né? O fundo cravou no order block de uma hora lá do passado, né? E vai deixar de fora o pessoal que está esperando o order block do diário. Seria isso, tá? De qualquer maneira, para quem quer fazer um trade mais conservador, não é o trade. Isso aqui é um trade agressivo, né? Tá, agora com repique bom, isso aqui sim é uma região para um repique bom de Ethereum. Toda essa região aqui. Essa região, tô falando aqui, pegando mais amplo, né? Com espaço para queda. Essa região aqui, ó. Uma região boa. É uma região boa, tá? Tá 0.786 do range passado. É isso aí. Vale a pena começar a procurar long em Ethereum. Assim, o long se arma com um choque no micro, aí você tem um stop curto, ou coleta de liquidez de fundo e confirmação de fundo logo em seguida, né? São os gatilhos principais para uma posições long, tá? Acho que é isso aí. BTC, só quero dar uma olhada. Tá segurando bem ainda, né? Na região importante, tá? Então se Ethereum quiser segurar, ó, se a gente pensa que vai ter repique em altcoins, uma leve alt season, né? Pra mim tem que segurar bem aqui nesses dois primeiros suportes que eu já tinha marcado isso aqui há anos, ó. Tá aqui, porque se não segurar aqui, pessoal, aí vai entrar nessa zona perigosa aqui e vai varar reto, ele vai vir aqui embaixo. E se Ethereum desvalorizar perante Bitcoin nesse nível, altcoins vão junto, né? Então essa região aqui em cima é a região que a gente está nesse primeiro suporte aqui testando, a região principal para segurar
movimentos de alta em altcoins, Ethereum e altcoins. O problema é que está nivelando tudo aqui, ó. Então, olha o tanto de fundo nivelado aqui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nada impede de fazer isso aqui, ó. Vem nessa resistência aqui em cima. Creu. E vai. Acho que é isso aí. O que a gente tem para analisar agora é isso. Tá? Então o resumo da live é o seguinte. Estamos chegando, está em região legal. Tá ruim para shortar. Para shortar tem que subir mais. Para chegar próximo da liquidez externa. Para confirmar topo. E aí você tem o risco de retorno de short. Para long, né? Quem está dentro pegou o movimento já. Quem está fora tem que esperar coletar uma liquidezinha para entrar. Né? Mas de qualquer maneira, o mercado começa a ficar mais favorável para alguns repiques de long. Né? Pelo menos um repique levando em consideração o tempo gráfico diário, que tem um retorno até as principais emas do tempo gráfico diário, que está bem afastado. Isso faz com que a gente arme posições long com take profit mais rápido possível e ajuste do stop mais rápido possível, porque se voltar a fazer topo descendente no diário, a gente garantiu o lucro e foi estopado no zero, sem prejuízo. Né? E se confirmar um pivô de liquidez externa de fato, aí a gente tem uma chance maior de carregar a posição. Se no pullback da liquidez externa você for estopado, você pode recomprar, né, com mais segurança, que daí você tem um ponto stop nítido e como já teve choque de liquidez externa para cima, a chance de ter continuidade de alta aumenta consideravelmente. Né? Então acho que é isso que a gente tem para acompanhar para os próximos dias aí. Beleza, pessoal? Qualquer coisa joga no grupo aí. Valeu, um abraço.